Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão deste culto, na Terça da Conquista, culto de cura, de libertação e restauração. Nesta noite, eu quero trazer aos irmãos uma mensagem que está no Evangelho escrito por João, no capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9. Esse capítulo, ele fala da cura, né? De mais uma cura realizada por Jesus, só que ela tem uma diferença. Entre algumas das curas que Jesus realizou, essa aqui provoca uma reação na cidade. As pessoas ficam em alvoroço quando descobrem, quando vê um homem anteriormente cego em suas perfeitas condições, né? Livre da cegueira, livre daquela cruz que ele, podemos dizer assim, daquele peso que ele carregava, né? Aí eu me lembro de Bartimeu, quando estava sentado à beira do caminho, diz a Bíblia que ele usava uma capa, e quando Jesus o mandou chamar, ele deu um salto, né, e lançando fora a sua capa. Imagino que esse homem também tinha uma capa, uma carga que o prendia, né? E ele era um cego de nascença, conforme diz a palavra do Senhor. Então seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Então, como eu disse, essa cura, ela vai mostrar o diálogo cheio de ousadia, né? De ousadia e ironia por parte daquele homem que era cego. A partir da sua cura, então começa uma euforia na cidade. E essa euforia começa no meio dos amigos, dos vizinhos, né? Conforme diz o texto bíblico. Então, aí o que acontece? Nós temos de um lado os fariseus, né? Com a posição de pompa, né? De arrogância, porque tudo baseados na lei, defendendo a lei com unhas e dentes. Esse era o papel deles. E com isso eles condenavam aqueles que se opunham a eles. Foi o caso deste homem. Depois de curado, ele foi interrogado, ele foi questionado, ele foi pressionado a negar aquela evidência que Jesus, na evidência da cura, né, que Jesus realizou em sua vida. Tá? Então, por quê? Houve um questionamento, inicialmente, por parte dos seus vizinhos, conforme diz a partir do versículo 8, né? Um questionamento, uma investigação oficial realizada pelos fariseus, os detentores da lei. Houve um interrogatório, 3 interrogatórios, o homem foi interrogado 3 vezes, no versículo 13, 17, 24. Tem as declarações do próprio cego e dos seus pais, que se recusam a confirmar quem foi que curou o seu filho. Simplesmente dizem, os pais dizem, não, pergunta para ele, idade ele tem para isso. Sabemos que ele era cego, que nasceu cego, mas não sabemos quem o curou. Então, este contexto desta passagem, desses ensinamentos que Jesus nos ensina nessa noite. Amém? Então, diante disso, eu quero fazer aqui a leitura do primeiro tópico desta mensagem, que é do versículo 1 ao 9. Versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado.
Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós temos aqui o relato, né, do milagre efetuado por Jesus na vida daquele homem, que, como o próprio texto diz, nasceu cego. A partir do versículo 8, então, começa uma discussão, inicia-se o quê? Um alvoroço na cidade. Primeiro, como eu já disse, pelos seus vizinhos, levam até os fariseus convocam seus pais e tentam desacreditar o milagre que aconteceu na vida daquele homem. Por quê? Eles tentam desmoralizar o milagre a qualquer custo, para que as demais pessoas não acreditassem naquilo que Jesus dizia ser, que ele era o Filho de Deus, e eles não concordavam com isso. Então nós temos aqui nesse texto, podemos tirar algumas verdades, e é isso que nós vamos ver essa noite. A primeira verdade é que as nossas adversidades servem para evidenciarem a glória de Deus. As nossas adversidades servem para evidenciarem a glória de Deus. É o que Jesus respondeu aos seus discípulos. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu não sei quais são as suas decepções, suas necessidades, suas aflições, seus medos, as tribulações pelas quais você pode estar passando. Mas entenda, existe propósito de Deus que se manifesta em meio à dor, que se manifesta em meio às lutas. Foi isso que aconteceu com este rapaz. Propósito de Deus na vida dele aconteceu no momento em que eu imagino que talvez ele não esperasse mais por aquela cura. A Bíblia não relata quantos anos ele tinha, há quanto tempo ele vivia cego. Uma coisa é certa, desde o seu nascimento, mas não fala quantos anos tinha aquele homem. Fala-se que idade ele tem para responder pelos seus atos, mas não fala a sua idade exata. Então, em tudo isso, em todos esses acontecimentos, Deus está nos ensinando que ele não nos abandona, não nos deixa só, e ele sempre está vendo as nossas necessidades. Veja que diz o versículo 1, diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então Deus está vendo. Deus está vendo a sua necessidade, Deus está vendo aquilo que você precisa, Deus está vendo do que você está precisando nesse momento de crise nacional, uma crise mundial. Deus está vendo. Então, é necessário confiarmos nele, porque na hora certa, no momento certo, ele vai se levantar e vai agir e vai lhe abençoar da forma que você merece, daquilo que você está precisando. Ele vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, na sua família. Ele vai causar um alvoroço nos seus vizinhos. Eles vão ficar sem entender o que aconteceu com você, porque a bênção que Deus tem para você é grande, é maravilhosa. Amém, queridos? Então, temos que crer, temos que confiar no Senhor Jesus, amém? Então, aqui no versículo 1 a 7, como eu já li para vocês, no versículo 2, os discípulos perguntam a Jesus, faz uma pergunta, questiona Jesus por que ele nasceu cego. Qual foi a causa da sua cegueira? Qual a causa da sua cegueira? Então aqui nós podemos nos lembrar dos amigos de Jó, que culparam Jó pela sua desgraça, por todos os males que aconteceram com Jó. Eles culparam Jó dizendo que Jó estava em pecado. Este era o entendimento da época de Jesus. Também era esse o entendimento. Se a pessoa nascesse com alguma deficiência, nascesse cego, ou faltando um dos membros, ou surdo, ou mudo, aquilo era atribuído a pecados. Podia tanto ser pecados causados a pecados dos pais ou da própria pessoa. Este era o entendimento da época. Então, era considerado, o defeito físico, a doença, era considerado como uma maldição de Deus sobre a pessoa. Tá? E por isso Jesus corrige seus discípulos no versículo 3, dizendo que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que
se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Então, o sofrimento humano deve tornar-se o quê? Uma oportunidade de glorificarmos a Deus, de glorificarmos o nome do Senhor. Uma oportunidade de dar glória a Deus, mesmo no sofrimento, pela paciência em suportar os sofrimentos, assim como Jó suportou. Este é o momento de glorificar a Deus. A Bíblia diz que Jó em nenhum momento pecou, mas ele glorificou a Deus, ele buscou uma resposta e Deus respondeu a Jó. No final do livro de Jó, se eu não me engano, Deus faz 72 perguntas a Jó e manda ele responder pelo menos uma, e Jó não consegue responder. Então, o sofrimento humano, ele deve tornar-se uma oportunidade para glorificarmos o nome do Senhor. Ok? Que Deus, em sua providência, faz uso do sofrimento para alcançar os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com José. José precisou passar por um sofrimento que ele jamais imaginaria, para que os sonhos de Deus se realizassem na vida dele. José foi traído por seus irmãos, por sua família. José foi desprezado, foi vendido como escravo. E quando ele estava como escravo, foi injuriado, foi acusado, foi para a cadeia. Mas Deus estava vendo, Deus estava trabalhando na vida de José. E tornou José o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Glória a Deus. Glória a Deus, porque ele tem propósito nas nossas vidas. Propósito na vida de cada um de vocês que estão me ouvindo agora, que estão assistindo esta mensagem, essa transmissão dessa terça da conquista, amém? Porque em tudo precisamos glorificar a Deus, é o que Paulo fala. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. Então precisamos entender e agradecer a Deus por tudo. Amém? Então, no versículo 4, Jesus fala do dia, não é isso? Que precisamos que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e quando ninguém pode trabalhar. A noite é a escuridão, são as trevas. Então precisamos fazer as obras de Deus enquanto é dia, enquanto é luz. E Jesus é a luz que resplandece nas trevas, está lá em João 1:5. Resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João 1:9. Então Jesus é esta luz. Então, a oportunidade de glorificar a Deus é hoje. As decisões a serem tomadas é hoje enquanto é dia. Não vamos esperar que a noite chegue. Não vamos esperar que venha a escuridão, as trevas. Porquanto, diz Paulo, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Aleluia. Então nós somos filhos do dia, somos filhos da luz, porque nós estamos em Jesus. Então, por isso que Jesus disse que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Então, ainda por um pouco, a luz está convosco. Jesus dizendo aos seus discípulos, né, em João 12, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas aquele que anda em Jesus sabe para onde vai. Aquele que anda em Jesus conhece o caminho. Aquele que anda em Jesus conhece a verdade, conhece a vida. Amém? Então vamos andar enquanto a luz está dissipando as trevas, porque nós somos luz, somos o sal da terra. Amém? Glória a Deus. Então, para Jesus viu aquele cego como o quê? Um retrato do mundo, sua pobreza moral e cegueira espiritual. Então, queridos,
A nossa cegueira espiritual, ela depende do quê? Da fé. A fé que é a resposta exterior à graça de Deus para suportarmos as tribulações, suportarmos as aflições, conforme Jesus disse, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas tende bom ânimo. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém? Continuando aqui. A segunda verdade nesse texto que eu pude extrair nesse texto é que nem todos se alegrarão com a sua vitória. Foi o caso dos vizinhos, daqueles que conheciam aquele homem cego. Repare que quando eles veem aquele homem, a partir do versículo 8, ele diz assim: os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde estás? Respondeu: não sei. Então repare que aquela vitória que Deus preparou para você vai causar um alvoroço no meio dos seus conhecidos, da sua parentela. Muitos não vão acreditar. Aí, igual os vizinhos deste homem, quando viram aquele homem bem vestido, imagino, barba feita, um sapato novo, quem sabe até um celular, uma marca importada, aquilo que o sonho de muitos, sonho de consumo de muitos, não acreditaram. Não, esse não é ele, não parece com ele. Não, mas parece que esse não, mas ele está muito diferente. É isso, meu irmão. Deus vai causar um alvoroço na vida daqueles que não olham para você verdadeiramente, que te vê de rabo de olho, que passa ao largo quando encontra com você na rua. Deus vai causar um alvoroço e vai te abençoar para que eles vejam que Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Então, nem todos se alegrarão com a sua vitória. Os fariseus ficaram intrigados com aquela história, porque os vizinhos foram levar o rapaz, o homem, até os fariseus, da benção, uma benção muito grande. Eles ficaram boquiabertos e levaram o rapaz aos fariseus. Então os fariseus começam uma verdadeira investigação, faz pergunta, instigam o homem, chamam os pais, chamam a primeira, segunda e terceira vez. Então eles representam o que? O mundo. Podemos dizer que os fariseus representam o mundo. Por quê? Por rejeitarem a luz, é o que Jesus fala para eles. Representam o mundo por rejeitarem a luz. E Jesus disse lá no versículo 39, no 39, Jesus disse que veio a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É isso. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que a lei, quando usada para preservar privilégios, no caso aqui dos fariseus, eles tinham medo de perder a sua posição, os seus privilégios. O que acontece hoje no nosso Brasil? A lei está sendo usada para privilégios de poucos. Privilégios da elite. O povo? Não, o povo não tem direito. A lei está sendo usada de forma errada, aplicada de forma errada. As pessoas estão perdendo seus direitos, não estão podendo sair às ruas, não estão podendo abrir o seu comércio, vender os seus produtos. Portas estão sendo lacradas com soldas, estão sendo soldadas para que o comerciante não possa entrar ali no seu comércio. Por quê? Isso está acontecendo é porque a lei está distorcida, os valores estão invertidos. A sociedade
está pagando um alto preço por conta de pessoas, por conta de líderes que estão usurpando do direito de serem guardadores da lei, que devia fazer em prol do povo, em prol da população, em prol do país. Amém? Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado. Então, a terceira verdade que eu quero que você entenda é que o cego é aquele que não aceita o testemunho da verdade. Os fariseus não aceitaram o testemunho. Os vizinhos duvidaram, questionaram. Não é este, mas parece com ele, mas não é ele. Não é este que vivia nas vielas, nos becos das ruas, nas calçadas pedindo esmola, pedindo um pão. Não é este. Deus mudou a sorte daquele rapaz. Assim como Deus está mudando nessa noite a sua sorte, está tirando todo medo, toda ansiedade. Deus está fazendo uma mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, o versículo 13 diz que levaram o homem aos fariseus, né? E os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como ele chegou a ver, né? Então ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Ou seja, que eles estão declarando que realmente o sinal existiu, só que eles não aceitam. Eles não aceitam a verdade. E a verdade é a que liberta. A verdade liberta, que diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em Mateus, se eu não me engano, 22, 29, diz a palavra de Deus que... Como é que está lá, meu Deus? Esqueci. 22, 29. Errais. Diz a palavra de Deus, diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Então, estes homens, detentores das leis, detentores das regras, detentores da verdade no ponto de vista deles, eles não aceitavam ver a verdade. A verdade dói. Então, eles não aceitaram. Então, entenda que Jesus já se revelara a eles em várias ocasiões. O gesto de Jesus é bem claro. A presença de Deus nele é evidente. Mas isso não era suficiente para que eles aceitassem. Eles estavam seguros de si. Eles pensavam que viam, mas não viam. Na realidade, não via nada. Por isso que não podem estar abertos seus olhos, né? Não podem estar abertos à novidade de Cristo, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo representa. Então, eles fizeram uma investigação, como se faz hoje, muitas investigações, e o tempo vai passando e não se chega a um resultado. Assim, a investigação que eles fizeram foi uma investigação de fachada, com medo, como eu já disse antes, de perderem os privilégios. Então, a cegueira deles era maior que a evidência, e por isso excomungaram o jovem e expulsaram ele da sinagoga. Então, por quê? Porque ele os desafiou, ele teve a coragem de encarar, ele teve a coragem de falar a verdade, ele não temeu diante dos interrogatórios, ele foi firme em afirmar que aquele homem que curou não era pecador, como eles diziam, e chega a acrescentar, quando perguntam para ele no versículo 17, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele responde que é profeta, aleluia, que é profeta, glória a Deus. Ele manteve-se firme em confirmar o milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Amém? Então, o cego, ele dá uma lição àqueles fariseus, uma lição aos fariseus. E ele fala: vocês dizem que eu sou cego, e vocês não enxergam de onde ele vem e de onde ele é, conforme diz o versículo 29.
Eles disseram, não sabemos de onde ele é. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem não sabemos de onde é. Então, o cego são os religiosos. São os mesmos que diante das evidências negam para não perder seus privilégios. Os cegos não veem com os olhos espirituais. É por isso que Jesus os condena ao pecado. Amém? A quarta verdade que eu quero compartilhar com você, ela está a partir do versículo 35. Quarta verdade, Jesus não abandona os que nele confiam. Verso 35 diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então o cego foi expulso da sinagoga, mas ele teve um encontro com Jesus. Desta vez, não mais como cego, mas um homem que tinha sua visão perfeita, inclusive a sua visão espiritual. Porque os mecanismos do mundo, eles reagem e tentam marginalizar as pessoas. Foi isso que os fariseus tentaram fazer com aquele homem. Tentaram marginar, colocá-lo à margem, desacreditar na sua versão, nas suas informações. Mas ele manteve-se firme. Então, esses mecanismos que eram usados naquela época, eles continuam até hoje. Eles continuam até hoje. Faz com que milhões de pessoas fora e dentro, inclusive, das igrejas, passem por coisas, por situações de descrença, Porque muitos líderes se apegando a leis, tradições, argumentos, normas, desacreditam nas pessoas, valorizam as aparências, como fizeram os vizinhos do rapaz. As aparências contam muito, a classe social conta muito, não é só lá fora, não. Dentro da sociedade religiosa isso também acontece. Então os fariseus não aceitam a explicação do cego porque vem de uma pessoa humilde, de uma pessoa pobre, de uma pessoa que até ontem era cega, mas que hoje foi transformada. E Deus está mudando a sua vida, Deus está mudando a sua história, Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos aqui que Jesus se revela ao homem como a luz do mundo, diante da qual as trevas não prevalecem, o que eu já li aqui no início. Onde de repente os pecadores não são mais os cegos de nascença, mas são os cegos, mas são cegos aqueles que não querem enxergar que Jesus é a luz. Então aquele que pensa que está vendo, cuidado. Aquele que pensa que está vendo, ele não enxerga a luz. Somente aquele que é consciente da sua própria cegueira, sua própria pobreza espiritual. Este sim, este é o que vai ver e que vai enxergar a luz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, este é o juízo de Deus que Jesus veio revelar. Jesus é a luz do mundo. Aqueles que pensam ver, na realidade, ou seja, aqueles que acreditam em si, na realidade eles não veem nada. Estão cegos para as coisas de Deus. Eles recusam as coisas de Deus. Mas aquele que é cego e que acredita, esse encontra a luz. Esse encontra a verdadeira luz. Esse encontra o verdadeiro caminho. E esse encontra a verdadeira vida, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que nós podemos
resumindo esse capítulo 9, é que o ex-cego revela o que? Uma fé progressiva. Uma fé progressiva. Ele vai da confiança que está no versículo 7, quando Jesus manda ele se lavar no tanque. É a confiança, a convicção, a certeza de que a partir daquele momento algo maravilhoso estaria acontecendo na vida dele. Então ele vai da confiança ao desafio da confirmação, quando ele, diante dos fariseus, diante dos seus interrogadores, ele acrescenta e ele afirma, dizendo: eu era cego, agora vejo, aleluia, aleluia. Quantos de nós já fomos cegos um dia? Já tivemos uma vida de cegueira, mas hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós hoje estamos na luz, estamos vendo, podemos dizer como aquele cego: eu era cego, mas agora eu vejo, aleluia, aleluia, aleluia. Então observe que há uma evolução, uma restauração na vida daquele homem, na vida daquele cego. No versículo 7, ele é enviado, Jesus envia, manda ele ir até o tanque. No versículo 13, ele foi levado pelos seus vizinhos, por aqueles que desacreditavam que nele, na transformação que havia acontecido com ele. No versículo 24, ele é chamado novamente para testemunhar outra vez. Mas no versículo 35, ele é encontrado por Jesus, e desta vez ele não está cego, e desta vez ele passa a crer que Jesus é o Filho de Deus. Então diz a Bíblia que ele adora o Senhor Jesus, amém? Então, ao ser enviado, ele recebe o milagre. Ao ser levado, ele confirma o milagre. Ao ser chamado, ele contradiz os doutores da lei, e ao ser encontrado, ele adora o Senhor, aleluia. Que nós possamos ter um verdadeiro encontro com Deus, conforme teve este homem, conforme teve este ex-cego, né? Para que possamos também viver de forma que agrade a Deus, adorando o Senhor, adorando o seu santo nome, amém? Então, é isso, queridos, que nós temos que entender. É isso que o Senhor quer para nossas vidas. É que nós andemos no caminho, que nós andemos na verdadeira luz, que é o Senhor Jesus, amém? Então, por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:9, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, aleluia. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por sua família, E eu estarei terminando daqui a pouquinho, hein? Então nós podemos ver aqui, para concluir, a incredulidade persistente dos fariseus só confirmam a cegueira espiritual daqueles que defendem suas crenças como verdades absolutas. Versículo 40. Versículo 39, Jesus disse para ele: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, alguns fariseus que ouviram esta conversa, estavam perto de Jesus, no versículo 40, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aleluia. Senhor. Aleluia, Senhor. Então, aqueles que pensam ter entendimento, esses são os cegos. Aqueles que pensam que têm um entendimento maior sobre as coisas de Deus, na verdade são cegos, são inimigos de Deus. Por outro lado, aqueles que aceitam a verdade vinda de Deus, são curados da sua cegueira, e o Espírito Santo abre seus olhos e o conduz à verdade, o conduz à fé que é Jesus Cristo, a fé que salva, né? Mediante a fé que nós somos salvos, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, querido. Não é de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus.
Então, o cego que não enxergava acaba enxergando melhor do que os fariseus. Presos à velha observância das leis, eles mentem quando dizem que vê, quando na verdade continuam cegos. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: você crê no Filho de Deus? Entenda que crer em Jesus significa aceitar suas afirmações como verdades absolutas, confiar plenamente no seu poder de cura, no seu poder de libertação, no seu poder de restauração e dizer: eu era cego, agora vejo, aleluia. É isso que nós temos que compreender e entender e declarar todos os dias. Esteja disposto, assim como aquele homem, a sofrer por causa do nome do Senhor, a sofrer perseguições, a ser desafiado, a ser levado à presença das autoridades, como ele foi levado. Mas tudo por amor de Cristo, conforme ele diz em Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, aleluia, oh, glória a Deus. E eu quero terminar citando Romanos 13, 12. Diz assim a palavra do Senhor: vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aleluia, aleluia. Vai alta noite, vai raiar um novo dia. O sol da justiça, conforme diz em Malaquias 4:2, o sol da justiça nascerá trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, a cura, a libertação e a verdadeira restauração vem em decorrência de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco em todos os nossos caminhos. Amém? E eu quero orar com você nesta noite para encerrarmos esta mensagem em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por este momento, Senhor. Ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de poder ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, o coração dos Teus filhos, o coração dessas pessoas que estão me ouvindo nesse instante, meu Deus, que o Senhor os abençoe grandemente, Pai, perdoe os pecados de cada um, Senhor, derrama Tuas bênçãos sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os casais, abençoe, Senhor, os filhos. Abençoe, Senhor, as famílias, Senhor. Onde houver, Senhor, nesse instante, alguém necessitando, Senhor, de uma bênção, meu Deus, que o Senhor libere, Senhor, uma bênção para esta pessoa. Este que está precisando, que está em necessidade, que está em angústia, que está em sofrimento, que está indeciso, meu Deus. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre esta vida. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo na face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.